Irmãos, também agradeço a Deus por ter me chamado na graça, ter me dado família. O Senhor me chamou na idade de 23 anos. Irmãos, e agradeço a Deus que não tem faltado lutas, provas, mas o Senhor tudo tem cumprido na nossa vida aquilo que tem prometido. Temos 3 filhos, minha mais velha já vai fazer 30 anos, o caçula 20, todos já estão seguindo a sua vida. E na minha casa hoje só está eu e minha esposa. Agradeço a Deus, o Senhor tem nos provado também com a enfermidade. Em 2021, na mesma época, deu câncer nela e deu de mim 2 paralisia facial. Essa ficou algumas sequelas, mas quase não se percebe. E ela vem sofrendo desde então. O Senhor, irmãos, vai nos conduzindo. Agradeço a Deus que num culto na Central, então, onde eu habito, onde eu resido, eu falei assim: irmãos, eu agradeço a Deus que já passei muitas lutas, mas eu e minha casa desfrutamos de uma boa saúde. Naquele mesmo ano, o Senhor permitiu a enfermidade e agora podemos dizer que já passamos também por esse caminho. Mais uma vez rogo a oração da igreja nessa causa, trago saudação de Campo Novo, levarei as vossas para saudar Campo Novo com a santa paz de Deus. Amém. Irmãos, quando eu era cooperador de jovens em Tangará da Serra, tinha uma jovem por nome de Jéssica. Essa menina muito crente, irmãos, e dedicada, organista, auxiliar, muito me ajudava nas reuniões. E Deus fazia promessa, eu percebia que a Jéssica recebia a palavra, recebia aquilo que Deus mandava. Deus visitava ela. Irmãos, e passou-se os tempos, Deus preparou um moço. Esse moço veio da capital, vamos para Tangará, e se casou com a Jéssica, resumindo. Irmãos, e a Jéssica cheia de Deus, cheia de esperança, irmãos, de promessas, de filhos, de casa, de um lar abençoado. Irmãos, se casaram, o Senhor deu para eles 2 filhos gêmeos, irmãos, e começaram aquela vida lutando, Deus abençoando. De repente aquele moço teve uma recaída, não sabíamos, ele tinha tido uma vida conturbada quando solteiro, ele recaiu, foi para o mundo das drogas, voltou, sumiu, se perdeu. Irmãos, não sei o que virou daquele rapaz. E a Jéssica entrou numa depressão profunda, irmãos, com 2 crianças. E a Jéssica ia congregar, irmãos, eu já estava em Campo Novo nessa época, e quando eu ia lá ficava penalizado de ver aquela jovem tão crente, irmãos, e a depressão tão profunda que ela cantava desentoada, ela ria sem motivo, irmãos, emagreceu muito, que dava dó. Irmãos, e por amor, o carinho daquela juventude, irmãos, me convidaram: irmão Vadinho, vem congregar com nós, o último culto do ano, última reunião de jovens, melhor dizendo, vai ter um almoço com os jovens. Irmãos, eu batizei, comecei a congregar nessa congregação e ali eu fiquei, irmãos, até quando eu fui para o ancião, saí de lá com 2 anos de ancião, o Senhor me mandou para outra cidade, mas todo o tempo a minha comum foi naquela congregação. Então eu conhecia, irmãos, todos, a Jéssica, por exemplo, desde criança. Irmãos, eu fui para aquela reunião de jovens e o Senhor alegrou nós, uma comunhão gloriosa como estamos aqui. E quando chegou no final daquela reunião de jovens, o Senhor colocou no meu coração: não encerra não, canta um hino só dando glória a Deus. E eu chamei as crianças, chamei os jovens e falei: irmãos, Deus me faz saber, vamos cantar o hino 7. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E fomos cantando e cantando e cantamos tudo aquele hino. O Senhor visitou nós, alegrou nosso coração. Irmãos, e o filho da Jéssica, irmãos, um dos filhos, por nome de Bernardo, irmãos, ele ficou encantado com aquele hino e ele queria cantar aquele hino, irmãos, e o Senhor visitou nós e terminou, foi embora para Campo Novo. Irmãos, uma semana depois, a irmã Miriam, a mãe dela, me liga com uma chamada de vídeo e dizia: Deus visitava eles dentro da casa, e ela dizia: irmão Vadinho, Deus está fazendo uma obra dentro da minha casa. Há muito tempo já a Jéssica não tocava mais no órgão, não sentava nesse órgão, e quando foi hoje, o Bernardo chegou aqui: mamãe, eu quero que a senhora toque, que eu quero cantar dando glória a Deus. E a Jéssica foi tocando, e a criança: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e a presença de Deus apareceu. A promessa manifestou na boca da Jéssica, e Deus libertou ela daquela depressão, mandou embora, irmãos, glória ao nome do Senhor, e ela ficou liberta. Deus a preparou
joia de um esposo para ela, está lá vivendo feliz e eu estou aqui dando glória a Deus por isso. Glória liberta. Agradeço a Deus, irmãos. Tinha um moço também por nome de Marcelo, o senhor traz avante. Marcelo, auxiliar, menino crente, dedicado, demorou uns 10 anos para tocar. Irmãos, eu fui instrutor da música, estudei música com ele, passei a tocar, fui instrutor dele, Marcelo não aprendia. Eu já era cooperador e Marcelo começou a tocar. Família pobre, irmãos, esposa criou ele sozinha. Irmãos, e o Marcelo entrou numa fraqueza junto com a irmã, já de uma boa idade, levando aqueles meninos para um caminho ruim, irmãos. Glória ao nome do Senhor. E Marcelo, irmãos, naquela desobediência, o cooperador de jovem um pouco rígido, chegou em mim, irmão Vadinho, não dá mais para o Marcelo ficar no ministério de auxiliar. Ele é músico, é auxiliar, está na desobediência, tem que tirar o ministério dele. Irmãos, eu orava a Deus, o Senhor falava comigo, não mexe com o Marcelo, deixa o Marcelo quieto. Irmãos, mas não tinha como não mexer com o Marcelo. Eu falei, irmão André, liga para o Marcelo congregar na reunião de jovem. Eu vou na reunião de jovem hoje, e após a reunião de jovem nós vamos ter uma reunião com o Marcelo e nós vamos acertar essa situação. Irmão, fui para a reunião de jovem, o Senhor falava comigo, não mexe com o Marcelo, deixa o Marcelo. Irmãos, eu comecei a atender a reunião de jovem, aquela queima, eu e Deus, Marcelo veio congregar. Irmãos, e levantou as crianças para recitar. E as crianças recitavam ali 23 de Salmo. Quando recitavam, o Senhor falou no meu coração, essa é a palavra aqui hoje. Eu falei, tá bom, Senhor. A palavra o Senhor já mostrou hoje aqui é 23 de Salmo. Então eu quero um sinal, dá a palavra para o moço. Se o Senhor der a palavra para o moço, eu não mexo com o Marcelo. Mas se o Senhor não der a palavra para o moço, eu vou sentar o Marcelo, tirar o ministério dele. Dá esse sinal, glória ao nome do Senhor. O Senhor visitava nós, irmãos. Visitava aqueles jovens, glória ao nome do Senhor grandemente, irmãos, e deu hora da palavra, e Deus visitava um músico, ele manifestava, mas não levantava. E passou-se as horas, o tempo, e eu aguardando, Senhor, dá a palavra para um jovem, levanta um jovem, senão vou ter que executar o Marcelo. E de repente o irmão no som desse lado, saiu lá de trás do som, Mão Douglas, e veio para na parede, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E veio dando glória até aqui na frente, chegou aqui, irmãos, Deus me revela a palavra 23 de Salmo. Ele deu a palavra, exortou rápido, glória ao nome do Senhor, encerramos aquela reunião de jovens, Deus visitou nós, irmãos, encerramos, Marcelo veio aqui de cabeça baixa, me saudou, eu dei um abraço nele, e falei, Marcelo, fica firme, Deus manda te dizer, Deus vai te abençoar. Glória ao nome do Senhor. Poucos dias preparou uma Marciele para ele de Juína, irmãos, 500 quilômetros de Tangará. Nós fizemos questão de fazer uma caravana e fomos lá em Juína no casamento do Marcelo. Está lá, pai de 2 crianças. Eu estou aqui glorificando a Deus. Irmãos, se tem alguém querendo desistir de alguém, não desista. Glória, o nome do Senhor. Tinha uma jovem nessa mesma época. O nome dela Milena. Pouco conta essas obras, irmãos que nunca ouviram. Irmãos, Milena andava com Marcelo na mesma turma, o Espírito tomou a Milena. E a Milena, irmãos, o pai dela desanimou dela. E chegou a dizer, Milena não tem jeito, o Espírito contável tomou ela. Milena, perdão da expressão, Milena vai ser sapatão, já sei, já me mostrou isso e não tem jeito. Irmãozinho, um dia me ligaram, estava numa visita. Glória a Deus. Dá para você vir no Moncácio? Agora a situação está difícil. Eu falei, estou indo aí, fui lá. Quando cheguei lá, irmãos, aquela jovem no chão se torcia como uma serpente. O pai dela segurava ela, irmãos, uma situação lamentosa. Eu olhei aquela situação, senti um peso, eu lembrei de um servo, o irmão Valdemar, era ancião. Peguei o telefone, irmão Valdemar, você pode vir aqui no Moncácio agora? Posso, irmão Valdemar, já estou chegando aí, veio. Irmãos, e quando chegou, viu aquilo, cantamos um hino, ela se acalmou, ele deu a mão, falou, levanta filha, ela levantou. Irmãos, quando ela levantou, ele falou, vamos agradecer a Deus, já ajoelhamos para agradecer. Irmãos, e orou ali rapidinho, encerrou a oração. Ele levantou, olhou para aquela jovem e falou, filha, até o seu pai já desanimou de você, mas Deus me dá uma revelação aqui, eu vejo você vestida de noiva, entrando num tapete vermelho, num casamento, teu esposo é músico e toca um sax. Irmãos, aquilo entrou no meu coração, porque eu quero viver para ver isso, meu Deus.
Deus. Agradeça a Deus, irmãos, que nós fomos no casamento da Milena. Ela entrou vestida de noiva, pisando num tapete vermelho. O esposo dela é músico, toca um saque, se chama Douglas, servo de Deus. Deus deu para ele filhos. Ele já se formou, ela também já se formou. Aquele irmão nunca mais tomou ela. E eu estou aqui glorificando a Deus, irmãos. Não sei porque o Senhor trouxe de contar essas obras. E o irmão disse que oxalá que Deus faz uma obra na vida de alguém aqui, marca na vida de alguém, para alguém nunca mais esquecer. E oxalá que Deus te liberta de algum mal aqui, e você vai cantar por aí ainda. Aleluia! Vamos agradecer a Deus, só que levante mais alguma obra. Aleluia, Jesus! Irmãos, um batismo, um ano retrasado, na cidade de Sapezal, da 100 km de Campo Novo. Irmãos, e nós fomos lá com a missão de atender esse batismo. E um servo me ligou e falou: irmão Vadinho, você vai em Sapezal? Eu vou no batismo? Sim. Passa no meu pai, faz uma visita para ele. Meu pai está com câncer. E ele está falando de batizar. A mãe dele já antiga na fé, obra da piedade. E passamos na casa daquele irmão, vamos fazer uma visita. Ele estava já de terno, sem gravata, mas bem ataviado. Eu olhei para ele, não senti de falar do evangelho. Eu falei: esse homem vai batizar, Deus vai chamar ele hoje. Estava pronto para ir para o batismo. Conversamos, contamos umas obras, fizemos uma oração e fomos para o batismo. Quem pediu o batismo não compareceu. Irmãos, e Deus chamou naquele batismo 9, e o primeiro foi aquele irmão com câncer, diagnosticado em diversas partes, diversos órgãos do corpo. E ele dizia: irmão, minha situação não está boa. E ele com sonda, não conseguia alimentar nada, estava bem debilitado. E dizia: a única coisa que eu consigo ingerir pela boca é água de coco e mais nada. Nem água eu consigo, só por sonda. Mas agradeço a Deus, irmãos, que ele veio, foi batizado, feito uma oração com a mão na cabeça dele. Acabou o batismo, irmão, e na outra semana ele foi para a capital, 500 km, para começar as quimioterapias. Quando chegou lá no oncologista clínico, o médico olhou, irmãos, a biópsia, olhou para ele e falou: mas não estou entendendo, cadê a outra biópsia? Ele falou: doutor, não tem outra biópsia, tem essa. Mas essa daqui não fala que você tem câncer. Mas o doutor perguntou para a família, ninguém sabia de outra biópsia. O médico falou que não ia fazer tratamento, porque aquela biópsia, aquele documento não provava que ele tinha câncer. Irmãos, a sobrinha junto quis ficar estressada, porque foi longe lá para começar o tratamento. E o médico falou: vai no teu médico, conversa com ele, vê o que aconteceu, me traz um documento que prova que você tem câncer e eu faço o seu tratamento. Foi no médico, falou: doutor Marco, está aqui. O médico não quis nos atender, porque a biópsia tem alguma coisa errada. O médico olhou: mas cadê a outra? Doutor, não tem outra, só tem essa. O doutor olhou para ele, olhou para a biópsia e falou: então, ou aconteceu uma coisa ou outra, ou houve um grande erro médico, ou aconteceu um milagre. Irmãos, ele levantou, bateu na mesa do médico e falou: aconteceu um milagre. Glória ao Senhor. O médico: você está conseguindo alimentar? Ele disse: não. Então não tira a sonda, fica com essa sonda, vai embora e tenta comer. Daqui tantos tempos você volta aqui. Irmão, saiu comendo no hospital, foi fortalecendo, começou a trabalhar na chácara dele, enroscou a sonda, arrancou, correu para a capital. Quando chegou lá, o médico analisou, olhou para ele: mas o que aconteceu? Arrancou, doutor, mas você está sentindo alguma coisa? Não. Você está conseguindo comer todo, então para que essa sonda? Vai embora. Irmão, está lá liberto, o Senhor libertou ele do câncer nas águas do batismo. Eu estou aqui glorificando o Senhor. Passando em Ouro Preto, irmãos, um culto de manhã, serva de Deus, irmãos, uma aflição muito grande. E ela o tempo todo com uma mão no olho, irmãos, e aquele olho com tampão. E no lenço, irmãos, e ela segurava aquele olho. E um culto, irmãos, maravilhoso. O Senhor visitava nós como está visitando aqui. Em um dado momento, eu olhei para aquela irmã e me deu uma coragem. Eu falei: irmão, eu vejo que a irmã está numa aflição. Fique em paz, irmã, Deus vai fazer uma obra. Eu já tinha falado quando eu vim. Veio a palavra, Deus visitou ela. Irmãos, e quando encerrou o culto, ela veio aqui na frente. E chegou aqui na frente: irmão Vadinho, eu vim aqui hoje pela misericórdia de Deus. O médico falou que eu não vou mais enxergar dessa vista, e é para mim se conformar, que essa vista não tem mais volta, e eu já me conformei. Porém, eu estou sentindo uma dor que eu não suporto mais a dor,
E hoje eu vim aqui pela misericórdia, eu não sei nem como cheguei aqui, porque eu falei com Deus: Senhor, hoje eu vou na tua casa, eu quero ver o que o Senhor vai fazer comigo. E o Senhor me visitou, o Senhor falou comigo: eu quero ser ungida. Glória ao nome do Senhor. E ela foi ungida, irmão, Deus deu a graça, ungimos a serva de Deus. Encerrando aquela unção, eu olhei para ela e falei: irmã Abigail, Deus, eu creio que Deus vai te libertar. E se Deus te libertar, nós voltamos aqui e paga um voto. Irmãos, agradeça a Deus, irmão. Deus libertou a irmã Abigail por completo. Nós fomos lá pagar o voto e ela dizia: irmão, no mesmo dia eu estava indo para minha casa. Antes de chegar em casa, a minha companheira olhou para mim e falou: irmã Abigail, a irmã já está liberta, Deus já te libertou. Eu assustei, não sentia mais nada. E para os irmãos verem que é Deus, eu usei óculos 35 anos, nem óculos eu uso mais. Santo é o nome do Eterno. Eu tive uma irmã na minha cidade, irmãos. Ela era conhecida pela irmã da ferida. Uma família pobre. A esposa dela passou por uma dificuldade. Eu falei: vamos lá fazer uma visita, ver o que nós podemos fazer para ajudar. Me deu uns companheiros e fomos. E chegamos naquela casa, aquela irmã, ela usava uma faixa, irmãos, acima do tornozelo. E não tirava aquela faixa por nada. E ela, todos, quando se referia a ela, dizia: a irmã da ferida. Irmãos, eu agradeço a Deus que eu olhei para aquela irmã e falei: o que a irmã tem na perna? Ela: irmão, tem tempo que Deus toma fé em nós, irmãos. Tem tempo que nós estamos só por Deus. Tem tempo que, irmãos, nós, se for preciso, nós se esconde. Se tem alguém aqui na condição de estar no tempo de se esconder, por mais que você tenha que se esconder, mas não nega o Senhor. Glória a Deus. O Senhor vai te achar onde você estiver. Aleluia. O Senhor vai te encontrar. O Senhor vai mandar alguém lá. O Senhor vai te arrancar da caverna se for preciso. Mas chega o tempo, irmãos, que o Senhor vira a roda, dá uma volta, irmãos. E nós estávamos lá embaixo, a roda para, nós ficamos lá em cima. E a fé nos toma e parece que nada vai parar na nossa frente. Nós vemos essas coisas, irmão, com nossos olhos. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, eu olhei para aquela irmã e ela falou: irmão, isso aqui é uma ferida que me acompanha há mais de 16 anos. Eu já fui para outros estados, tudo que eu vou pensar eu já tentei fazer, médico e remédios, e nada resolve. Eu falei: irmã, já foi ungida de acordo com a palavra? Ela falou: não, você não tem que ser ungida agora, irmã. Eu sim, ungimos a irmã. Com 3 meses ela levantou, agradeceu e dizia: irmãos, uma ferida me acompanhou há quase 17 anos. Foi pela unção, com menos de 3 meses o Senhor me libertou. Não usa mais faixa, está lá a cicatriz, mas aquele mal foi embora da vida daquela serva de Deus. Irmãos, perdão, mas o Senhor está me visitando aqui. Algum mal vai embora da tua vida hoje. Essa obra de tempo em tempo. Isso faz tempo. Talvez quase 15 anos. Na época eu era recém-apresentado para cooperador. A pessoa que me procurou me ligou e falou: você é o fulano? Eu falei: sim. Olha, eu estou com um irmão meu enfermo, ele está no hospital. Eu queria que você fosse dar um giro. Eu falei: olha, quanto a unção não te garanto, mas uma oração nós vamos fazer no domingo. Logo após o meio-dia nós vamos lá fazer uma oração por ele. Aí ela falou assim: olha, só que tem que ser ligeiro, porque meu irmão é de uma outra igreja, mas os pastores desanimou, não quer lá mais, ninguém quer lá. E tem que ser rápido, porque ele está em fase terminal. E o médico deu 5 horas de vida para ele. Santo Deus. Chamei o meu cooperador de jovem, o irmão André, e nós fomos no hospital. Quando chegar, eu esqueci o nome daquele rapaz. Eu liguei para ela: como é o nome do teu irmão? Ela falou: Sidney. Na hora que falou Sidney, me clareou. Sidney é meu amigo de infância. Eu fiquei sabendo que ele está enfermo, estava com HIV, mas não sabia que ele estava morrendo. Nós éramos muito próximos, jogava futebol junto. Com 23 anos, Deus me chamou e ele foi para o mundo. Andou em lugares tenebrosos. Irmãos, e junto, por onde ele passou, essa enfermidade pegou ele, o HIV, e ele estava lá no hospital esperando a morte, a mãe dele na porta, sentada de cabeça baixa, e ele no isolamento. Irmãos, a pele e o osso não piscava.
Não tinha força de piscar. E eu cheguei, olhei para ele e falei: Sidney, você lembra de mim? Ele olhou para mim com dificuldade, e falou assim: sim. Ele falou: meu amigo Giovaldo. Irmãos, eu agradeço a Deus que eu fui falar para ele da graça e ele não deu muita atenção. E eu falei: você está precisando de uma oração? Ele falou: oramos, fizemos uma oração com pouca fé, apresentamos e fomos embora. Falei para o André, ele está morrendo. Ele não passa essa tarde, talvez essa noite. Mas o Senhor deu para ele aquela tarde, deu a noite. No outro dia cedo, foi lá 2 irmãs. Fez mais uma oração. Quando foi à tarde, foi lá o evangelista. Mais uma oração, anunciou para ele, creu, pediu batismo. Me ligaram: você tem um amigo internado? Eu falei: tem, visitei ele ontem. Ele quer batizar e ele fala muito de você. Você não quer assistir o batismo dele? Eu falei: eu vou assistir. Que hora que é? Amanhã, 9 horas da manhã, dentro do hospital. Eu falei: estarei lá para assistir. Irmãos, e fomos lá e Deus preparou o batismo do irmão Sidney, ancião que batizou ele, o mesmo ancião da obra da Milena, irmão Valdemar Pedro. Irmãos, batizou Sidney, a palavra 15 de Lucas. E na hora que terminou, irmão, muita dificuldade para pôr aquele irmão dentro das águas. Ele sangrava por diversas partes. O médico falou: se não estancar o sangramento, eu não posso liberar. Essa doença é contagiosa. As irmãs entrou lá e fez um voto: o Senhor estanca o sangramento que nós fazemos o voto. Irmãos, quem tem amor por uma alma, ele não mede esforço. Ele vai para a luta, ele vai para a guerra, ele vai para a batalha, irmãos. Deus estancou o sangramento. Sidney foi batizado, a pele e o osso. Que dificuldade para pôr aquele irmão dentro das águas. Tiramos Sidney, ele com dificuldade ergueu as mãos assim. Ele depois dizia que naquele momento ele viu uma estrela veio na sua direção. Glória ao Senhor. Terminou o batismo, nós fomos embora. Eu falei: bem-aventurado, trabalhador de última hora. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, ele ficou mais 90 dias internado. Fomos lá visitar, nós levava para ele fruta, alimento. E quando chegava lá, o povo dizia: esse aqui é o moço que foi batizado, é o nome do milagre. Glória ao Senhor. Irmãos, Deus libertou o irmão Sidney. Ele está lá vivo até hoje. Glória ao Criador. Tem 5 meses, eu fui na casa dele, eu tive uma reunião de evangelização no Pegará. Deus chamou o cunhado dele, a irmã dele que ligou para ir lá, era uma mulher que guardava o sábado, congregou mais de 10 anos, Deus chamou ela na graça também. A mãe dele, com 20 anos, outra igreja, na porta, esperando o filho morrer. Glória ao Criador, Deus libertou o filho, ele foi congregar, ela foi junto, Deus chamou ela na graça. Congregou com nós 4 anos, já dorme na esperança da vida eterna, eu atendi o funeral dela. Estava lá o Sidney chorando, glória ao Criador de mais do lugar, dizendo: aquela que ia sepultar o filho, Deus fez um milagre, deu vida eterna para ela e deu vida para o filho também. No hospital ele fez um pedido. O irmão Mardelas era muito amigo, era amigo daquele de escrever carta. E o irmão Sidney no hospital, ele falou assim: olha, irmão, ele chamava pelo nome, Giovaldo. Quando eu sair daqui, eu vou fazer um churrasco lá em casa, vou assar uma picanha, vamos comer carne assada com melancia no gelo. Você não me tirou isso? Passou-se muito tempo, irmãos. Eu falei de ir para Campo Novo. Falei: não, Deus me mudou para Campo Novo, estava já certo, a irmã dele me procurou. Antes de você ir embora, vai lá almoçar com nós. Sidney quer cumprir aquela promessa. Fomos lá, irmãos, e ele cumpriu a promessa que fez. Está lá vivo. E Deus chamou uma boa parte da família toda glorificando. Estou feliz de estar aqui. Aleluia. Sentimos essa alegria aqui quando o irmão foi lá. E eu estou aqui, irmãos, não costumo falar isso, não lembro se já falei. Mas eu estou me sentindo aqui como rainha de Sabá. Eu estou vendo a glória de Deus nesse lugar. Ora por nós, nas minhas orarei por todos. Viemos aqui por uma obra que Deus fez. No último domingo, irmãos, congreguei na minha comum central em Campo Novo. Deus preparou um servo que atendia. Levantou um moço, contou uma obra a respeito de um carro que Deus preparou ele sem condição. E Deus preparou pelo carro. Contou uma obra bem comprida, muito bonita. Ele sentou, levantou uma irmã.
Só testemunhou esses dois nesse dia e o irmão que estava nos visitando. A irmã levantou e contou uma obra relacionada ao mesmo assunto. Deus preparou um carro, mas não tinha condição, minha filha precisava, eu tinha que trabalhar, não tinha carro. E Deus preparou. Na hora que falou assim, porque o irmão Felipe, que é o nosso cooperador da central, eu falei, eu creio, eu estou precisando de um carro. Desde novembro eu fiquei sem carro, né, 6 meses, e eu venho passando uma prova muito grande. Minha esposa enferma, atender a obra, embora eu trabalhe do lado da minha casa, no comércio, irmãos, e mesmo assim uma dificuldade muito grande, uma prova, e eu não tinha condição de comprar carro. Ainda falei com Deus esses dias, se Deus não preparar, dentro de um ano talvez eu não consiga comprar um carro. E eu falei, Senhor, eu preciso, o Senhor queria preparar e vou glorificar o teu nome. A única coisa que eu tinha era uma carta de crédito que eu vinha pagando já há tempos, e o servo de Deus me visitou e falou, a única coisa para você comprar um carro é essa carta. Enfim, irmãos, Deus tomou um caminho dessa carta, Deus preparou o carro. E nós viemos aqui buscar esse carro. Muitas pessoas quis vir com nós. Liguei com o servo, irmão, você está indo para o Mato Grosso do Sul? Sempre, que dia que você vai? Para o domingo. Você leva, nós levo. Na vinda ele não deixou mais pagar nem café, nem almoço, nem falou tudo. Essa é a minha parte da missão. O servidor ligou para o irmão, falou, irmão, dá para vocês trazerem um carro para mim que está em Coxim, passa lá e pega. O irmão falou, nós leva, nós viemos em 3, então tá bom, passa lá e pega. Quanto que eu mando para vocês? Manda o dinheiro do combustível, não sei, uns R$500, o irmão mandou R$1.500. Não, não vou devolver, é muito dinheiro, não, eu também quero fazer parte da missão. Sentimento não se mede, Deus tocou no meu coração, é para ajudar vocês na viagem. Então, eu estou feliz. Provado ao extremo nós estamos. Ontem tive uma reunião na regional. Ao sair, fui despedir da minha esposa, ela olhou para mim, minha esposa está muito fraquinha, está com 44 quilos, uma mulher de 1,67 m, um pouco mais alto que eu. E falou assim, meu bem, nosso casamento acabou. Eu falei, por quê? Só porque eu estou saindo? Ela falou, não, porque agora é só prova. Eu falei, mas é o tempo que Deus permitiu, vamos lutar juntos, vamos passar juntos. Irmãos, ora a Deus por nós. O Senhor fazer uma obra. O Senhor fazendo uma obra, o dia que Deus preparar, vir aqui, nós glorificamos a Deus. Irmãos, quando eu peço enfermidade, irmãos, eu falei para ela há pouco tempo, do jeito que você está, eu vivo com você mais 30 anos. Nós vamos fazer 31 anos de casados. Glória a Jesus! Irmãos, eu falei, nós vivemos mais 30 anos. Mas agora, do jeito que ela está hoje, não tem mais como viver. A situação está bem difícil, ela está sofrendo, e eu também sofro. Irmãos, e eu peço a oração da Irmandade. Dessa forma eu nunca pedi. Glória a Deus por nós. Nós vamos orar por todos. Deus seja louvado. Amém.
empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul.